Todo mundo vem falando de inteligência artificial, de ferramentas novas, de automação, de várias outras ferramentas, mas hoje eu queria iniciar esse nosso momento, esse vídeo de hoje, com uma pergunta muito sincera. Você acredita mesmo que o que vai diferenciar os profissionais pelos próximos anos é só a tecnologia? E é hoje, né? Justamente hoje é esse assunto que eu quero falar com vocês, porque as habilidades humanas, elas vão, de fato, valer mais do que a tecnologia pelos próximos anos. Eu acho que isso muda completamente o jogo. Para quem atua dentro do RH, principalmente posições, né, como business partner, mas eu até estenderia isso para outras profissões também. Né? Nos últimos anos, a gente parando ali para analisar um pouco essa visão, o discurso no mundo corporativo ele foi muito claro, né? Eu diria que ele foi claro em quatro pilares, né? Então, eu diria que o primeiro, ele foi muito claro em seu discurso com relação a dados, plataforma e automação. É, tudo isso, né? Esses quatro tópicos que constituem ali o discurso do mundo corporativo que vem ficando muito claro nos últimos anos, tudo isso sim vai e deve continuar sendo fundamental, mas na minha posição como business partner nos últimos anos, seja atuando em comitês, fóruns estratégicos ou em trocas, né, em conversas com as lideranças, eu tenho percebido uma coisa muito evidente. O problema não é a falta de tecnologia, e o problema é a falta de gente preparada para lidar com essa complexidade humana, o qual a tecnologia ainda não resolve. Então, a real pergunta que importa hoje para a gente não é qual ferramenta a gente vai usar para tal coisa, e sim quem dentro da organização consegue interpretar pessoas, contexto e o impacto por trás desses dados. E é aí que o jogo realmente muda, porque é aqui que as habilidades humanas passam a valer mais do que qualquer outra tecnologia. E aí, do ponto de vista de quem atua como business partner, isso fica um pouco mais claro. Porque quando eu olho para os resultados consistentes de negócio, eu percebo que existe um padrão de algumas coisas que sempre se repetem. Primeira delas, né, as empresas mais resilientes não são aquelas startups, né, as empresas mais digitais, mas são as empresas que conseguem combinar tecnologia com maturidade humana. Depois, eu tenho percebido que times performam melhor quando os líderes sabem realmente conduzir conversas difíceis, tomar decisões ambíguas, encontrar ali o caminho do meio em grande parte das discussões, né? Então a gente pode ver que o maior gargalo ele nunca é de fato a falta de dados, mas sim essa incapacidade da gente de traduzir dados em decisões realmente humanas e estratégicas. É o que eu sempre falo para as lideranças que eu atendo como business partner ou em momentos com o time. É, acho que hoje a gente tem um excesso de dados. Né? Tudo se fala de dados, de automação, de inteligência artificial, dados, tomadas de decisões através de dados. Então, dados é uma coisa que o tempo inteiro está sendo colocado no centro da mesa, no centro das discussões. Então, o que não falta, né? O que não falta não são os dados. O que falta de fato é essa questão da gente conseguir traduzir aqueles dados em contexto, traduzir aqueles dados em plano de ação, que muitas das vezes, antes de traduzir tudo isso, a gente precisa do olhar humano, né? O humano que vai dar o contexto da coisa para que aquela IA possa gerar aquele dado, possa gerar aquela visão, né? Enfim. Mas tudo isso depende de uma decisão humana e estratégica para conseguir traduzir todos esses dados. Então é isso que eu tenho percebido. O maior gargalo nunca, ou quase nunca, é a falta do dado em si, mas sim essa incapacidade que as pessoas têm de traduzir dados em decisões humanas e estratégicas. Nesse último final de semana, eu parei para olhar ali algumas pesquisas globais que validam isso e me apareceu algumas coisas que são de certa forma consistentes, né? O World Economy Forum, ele fala que as habilidades como empatia, pensamento crítico, liderança e influência até, deixa eu anotado aqui para falar para vocês, essas habilidades elas são as que são mais importantes quando a gente olha para o futuro do trabalho, né? Justamente porque elas não são automatizáveis. E aí a gente pode também complementar com outras pesquisas, até dentro do próprio LinkedIn,
que à medida que a tecnologia ela avança, também cresce a demanda pelos profissionais que saibam se comunicar, interpretar e que também saibam conectar pessoas. Então, mais uma vez, a gente vê a questão das habilidades, né, do comportamento aqui muito presente por sua vez. Tem uma líder que eu acompanho, que é a Satya Nadella, se eu não me engano, ela é CEO da Microsoft, ela reforçou em algum conteúdo dela dos últimos meses que a inteligência emocional e a empatia, elas se tornam verdadeiros superpoderes quando a gente olha ali para o futuro, né, para o trabalho do futuro, digamos assim. E tudo isso que eu trouxe para vocês, para embasar um pouco mais do tema, é curioso de uma certa forma, porque quanto mais a gente vem percebendo a tecnologia evoluindo, mais a gente vem observando que as empresas valorizam o que é essencial, do que é na sua essência, né, humano. E aí, se a gente pudesse traduzir essa essência humana, eu traduziria em quatro habilidades fundamentais para o futuro do trabalho. Primeira delas, comunicação. Segunda, empatia. Terceira, autoconsciência. E por último, a influência. Dominar uma ferramenta, seja ela de IA ou qualquer outro software, pode sim te abrir portas, mas quando a gente entende de pessoas, a gente consegue provocar decisões estratégicas, é isso que vai realmente te manter relevante e em destaque. E aí, se você atua como business partner, assim como eu tenho percebido que o papel da RH ele vem evoluindo nos últimos anos, é, exatamente para um lugar onde ninguém pode ser substituído, né? Então, quando a gente fala ali da interpretação humana desses dados, na criação das relações que realmente importam, com os stakeholders, digamos assim, da influência que altera as decisões. É, tá aí uma habilidade muito importante para a gente hoje no mundo do trabalho, principalmente para business partner, que é a influência, né? O quanto a gente vem gerando influência para aquele negócio, para os nossos stakeholders, e a leitura sensível do contexto organizacional, né? O quanto a gente está conseguindo ler, fazer essa leitura de cenário desse contexto organizacional e traduzir isso em ações, né? O que é que os dados nos contam e o que a gente desenha de plano de ação para um futuro. Então, se a gente pudesse falar aqui de armas, né, as maiores armas para nossa carreira não tá num sistema, numa planilha, numa IA, mas sim na capacidade que a gente pode ter de conectar gente, propósito e resultado. Se você faz essa tríade muito bem feita, sua carreira vai ser uma carreira muito abundante, digamos, de uma certa forma. Porque eu sempre falo que uma carreira de sucesso, ela depende. O que é sucesso para mim pode não ser um sucesso para você, então é uma questão individual. Se eu tivesse que dar para vocês aqui três orientações práticas para falar, Thiago, eu vou sair daqui e aplicar, eu diria que, primeiro, define a sua inteligência emocional. Isso não é uma questão de soft, é uma competência estratégica de fato. Segundo, desenvolva sua fluência sobre técnica, né? O técnico a gente aprende, ela é moldável, ela é desenvolvida, a gente aprende através de um curso, por exemplo. Mas a habilidade humana, ela se constrói com prática, com reflexão, com feedback, com dia a dia, de fato. E terceiro, integre a tecnologia ali com essa alma no RH, né? Então, IA e dados, a gente precisa parar de ter medo, porque elas não vão substituir pessoas. Elas são nossas aliadas e elas ampliam a nossa capacidade de pensar e também de agir estrategicamente. Então, depois de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, eu queria ler, ouvir de vocês também. Quais habilidades humanas você já vem, de uma certa forma, desenvolvendo? Quais ainda te travam? E como você pretende cultivá-las para ter mais impacto na sua carreira? E aí, se todo esse conteúdo que eu compartilhei com vocês até aqui fez sentido de alguma forma, interage aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também atua com pessoas, com liderança, com negócio. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!